Quando meus pais me contaram pela primeira vez a história do Papai Noel e suas renas, eu tinha muitas perguntas, como qualquer outra criança teria. Como que as renas voam? Elas fazem cocô enquanto estão lá em cima, igual os pombos, ou param para ir ao banheiro? Papai Noel conheceu Jesus? E o mais importante, como ele poderia entrar em nossa casa que não tinha chaminé? A maioria das minhas perguntas foi recebida com risadas por meus pais, e eles apenas me garantiram que o Papai Noel tem seu próprio jeito de fazer as coisas. O que eu não sabia é que conheceria esse jeito do Papai Noel no Natal, logo após meu aniversário de 7 anos. Tinha sido um inverno muito frio. A escola foi cancelada nos 2 dias que antecederam a véspera de Natal, devido à maior tempestade que nossa cidade viu em mais de uma década. A chuva e ventos não paravam desde manhã e ainda continuavam quando meu pai me colocou para dormir naquela noite. Normalmente, os dois, minha mãe e pai, me colocavam na cama, mas o avião da mamãe para o trabalho atrasou por causa da tempestade. Papai me prometeu que mamãe chegaria a tempo de eu abrir meus presentes no dia seguinte e me deixou no quarto para tentar dormir. Como qualquer criança ansiosa, isso era quase impossível. Eu me virei, tentei ler uma velha história em quadrinhos com uma luz debaixo do meu cobertor e finalmente resolvi deitar de lado, olhando pela janela, esperando qualquer vislumbre do Papai Noel. Eu fazia isso todos os anos e nunca esperava ver nada. Era apenas uma brincadeira comigo mesmo, tipo contar carneirinhos para tentar adormecer. Eu estava começando a cochilar quando percebi que a luz da área dos fundos estava acesa. Isso chamou minha atenção. Fui até a janela e olhei para baixo, procurando para ver se era um animal ou se mamãe havia chegado em casa mais cedo. Em vez disso, vi um homem parado na porta dos fundos, vestindo uma jaqueta e calças vermelhas, com uma barba e um chapéu vermelho pontudo. Meu eu de 7 anos não podia acreditar que tinha visto Papai Noel no meu próprio quintal. Desci as escadas correndo de pijama e entrei na sala dos fundos. Olhei para as portas de vidro e lá estava o Papai Noel, curvado, mexendo na maçaneta. Ele não conseguia abri-la, o que não era bom presságio para mim. Meus pais disseram que ele pode entrar em qualquer casa que precisar. Mas e se a fechadura for muito difícil de abrir e ele simplesmente decidir pular nossa casa e dar meus presentes para Lucas, o vizinho valentão do lado? Não tinha como deixar isso acontecer. Então, caminhei até a porta e abri a fechadura que mal conseguia alcançar. Dei um passo para trás e olhei enquanto o Papai Noel lentamente abria a porta. Quando senti a rajada de ar frio encher a sala, dei minha primeira boa olhada no Papai Noel. Admito, ele não parecia exatamente como eu esperava. Primeiro que suas calças vermelhas pareciam com as grossas calças de trabalho do meu pai, só que em uma cor diferente. Sua jaqueta estava rasgada. Um dedo de seu pé saía de sua bota com uma pequena ferida de queimadura de frio, sobre o qual minha mãe sempre me alertou. Ele entrou, fechou a porta atrás de si e me encarou. Eu sabia que ele era muito velho, mas não esperava que parecesse tão desgrenhado como se usasse uma máscara. Ele tirou o gorro vermelho e pude ver sua careca com cabelos grisalhos caindo sobre as orelhas. Uma vez que ele sacudiu a chuva de sua barba, era mais uma aparência pegajosa e irregular do que a espessa barba branca que eu esperava. A coisa que mais me impressionou foi a cicatriz que se curvava como uma cobra em sua testa, sobre o olho esquerdo até a borda de seus lábios. Sua boca lentamente se abriu em um sorriso com pelo menos 3 dentes faltando. Ele estendeu a mão trêmula e me cumprimentou. "Obrigada por me deixar entrar, amiguinho.
Estava ficando muito frio lá fora. Fiquei apreensivo, mas estendi meu braço para apertar sua mão. Estava gelado ao toque, o que fazia sentido, mas foi seu aperto prolongado na minha mão que mais me incomodou. Uma vez livre, dei alguns passos para trás e continuei a examiná-lo de cima a baixo. Algo não parecia certo, mas continuei dizendo a mim mesmo que todas as fotos que tinha visto do Papai Noel estavam erradas. Quem mais poderia ser, afinal? Ele terminou de se secar e caminhou até os biscoitos com leite que eu havia deixado na mesinha de centro perto da árvore de Natal. Ele comeu como se estivesse morrendo de fome, derramou metade do leite em sua jaqueta enquanto bebia e apenas jogou os pratos no chão quando terminou. Finalmente, ele se virou para mim e deu aquele grande sorriso novamente. Se sentou na poltrona reclinável do meu pai, mas não antes de me pegar e me colocar em seu colo. Ele me perguntou por que eu parecia tão nervoso. Claro que não respondi. Ele usou seus dedos gelados para acariciar minhas costas, o que só me fez endurecer ainda mais, em vez de me relaxar, como quando minha mãe fazia isso. Ele correu seus dedos ossudos lentamente pelo meu cabelo. Quando tentei me afastar, ele me apertou em um abraço e me perguntou o que eu queria de Natal. Eu só queria me levantar e voltar para a cama nesse momento, mas sussurrei o nome do presente com o qual vinha sonhado há meses. Um PlayStation 5 com God of War e um controle extra. Ele soltou alguns sons baixinhos de "oh, oh" em resposta, que rapidamente se transformaram em uma tosse ofegante. Eu esperava que meu pai ouvisse e descesse as escadas para ver o que estava acontecendo, mas não tive essa sorte. "Bem, meu amiguinho", disse ele, agora segurando minha mão na sua. "Eu só poderia conseguir isso para um menino que foi legal o ano todo." Seus olhos se estreitaram quando ele olhou para mim e inclinou a cabeça. "Você foi legal o ano todo, não foi? Nenhuma atitude mal-criada que eu precise saber, né?" Eu rapidamente balancei minha cabeça em um não para responder a sua pergunta. Seu olhar malicioso durou mais alguns segundos antes que ele abrisse um pequeno sorriso e me dissesse que tinha uma surpresa para mim. Um bastão de doces parcialmente comido apareceu de um dos bolsos de sua jaqueta e ele o entregou para mim. A princípio, fiquei apreensivo, mas ele me garantiu que foi feito com magia especial dos elfos do Polo Norte. Cheirava como um bastão de doce normal e eu não conseguia ir a lugar nenhum com o Papai Noel me segurando. Então, simplesmente lambi o doce. Era o bastão de doce mais delicioso que já provei. Meu nervosismo começou a sumir na hora e devorei o doce em questão de segundos. Papai Noel apenas sentou e me observou enquanto eu fazia isso, e quando terminei, ficamos sentados sem falar por alguns minutos, olhando para a árvore de Natal. Finalmente, o Papai Noel quebrou o silêncio e me perguntou se minha mãe e meu pai estavam em casa. Aparentemente suas renas estavam discutindo e bateram com o trenó dele em um fio elétrico perto da minha casa. Ele precisava da ajuda de alguém para se soltar e terminar de entregar os presentes. Eu disse a ele que minha mãe estaria de volta pela manhã e meu pai estava dormindo no andar de cima. Me ofereci para ajudar, mas antes mesmo de terminar de falar, comecei a me sentir incrivelmente sonolento. Meus olhos simplesmente não queriam ficar abertos. Eu me sentia um pouco tonto e tudo em que eu conseguia pensar era em me enrolar na cama e voltar a dormir. Papai Noel riu quando parei no meio da frase. Minha última lembrança antes de cochilar foi do Papai Noel me carregando para o sofá e se inclinando sobre mim para dar um beijo molhado na minha testa. Acordei com o som da porta da frente da cozinha abrindo. Eu ainda estava no sofá, envolto no cobertor que geralmente estava enrolado nas costas do Papai Noel. E era quase dia. Quando recuperei a consciência, meu primeiro pensamento foi que mamãe estava em casa, mas não pude deixar de me distrair com um novo presente que havia sido deixado em frente à árvore de Natal. Ao contrário de todos os outros presentes,
Esse estava coberto com um papel de embrulho de feliz aniversário que reconheci do armário dos meus pais que recebi na semana passada. Minha mãe entrou na sala e antes que eu pudesse me levantar para abraçá-la, ela começou a me perguntar por que meu pai me deixou dormir no sofá e onde ele estava. Foi aí que ela notou o novo presente também. Era uma caixa de tamanho razoável, mas o trabalho de embrulhar era desleixado. Um laço foi preso ao topo e alguém escreveu com um marcador permanente: "Para David, com amor, Papai Noel." Minha mãe gritou em direção às escadas para meu pai descer. Nenhuma resposta. Ela olhou para mim e me perguntou como o presente foi parar ali. Comecei a contar a ela a história de como conheci o Papai Noel da noite anterior e que ele precisava de ajuda do papai para destravar o trenó. Acho que ela não acreditou em mim no começo, mas quando notou as pegadas na área dos fundos, gritou de novo pelo meu pai. De repente, ela pareceu muito preocupada e se abaixou para me olhar nos olhos e me fazer prometer que não importava o que acontecesse, eu não abriria o novo presente no chão. Embora eu não tivesse intenção de cumprir a promessa, concordei e ela correu escada acima. Imediatamente, comecei a rasgar o papel de embrulho do aniversário e lá tinha uma caixa marrom simples. O fundo estava encharcado e um pouco pegajoso, como se algo tivesse sido derramado lá dentro. Rasguei a parte superior da caixa até conseguir segurar bem. Depois arranquei a tampa. O grito da minha mãe ecoou no andar de cima, enquanto eu colocava meus olhos no que estava dentro da caixa. A princípio, não consegui processar o que estava vendo. Minha respiração parou e eu apenas olhei por um minuto antes de soltar meu próprio grito. Era um PlayStation 5, o jogo que eu queria e o controle extra. Minha mãe desceu correndo as escadas com meu pai perseguindo-a com uma máscara de Halloween. Ela deu um soco no ombro dele e o chamou de idiota quando ele a puxou para um grande abraço. Eu segurei o PlayStation acima da minha cabeça e comecei a dançar. Ouvi minha mãe perguntando ao meu pai de onde veio, mas ele simplesmente ignorou todas as perguntas dela. Piscou para mim e foi para a cozinha. Foi o melhor Natal de todos. Eu sei que você se sentiu apreensivo nessa história, ficando ansioso e nervoso pelo que poderia acontecer a cada segundo. Pois é, você não adivinhou nada, não é mesmo? O terror está em nós, no meio de nós e entre nós. Não importa o que aconteça, sempre pensamos o pior do ser humano. Mas nessa história de Natal, resolvi fazer esse plot twist diferente, onde o verdadeiro terror da história está dentro de sua mente. Até a próxima. Obrigado.